Clara MacNeil observava o horizonte em Dusty Gulch, enquanto a poeira dançava sob o sol escaldante. O rancho que ela administrava sozinha era seu lar e orgulho. Mas por trás daquela tranquilidade, uma sombra ameaçadora se aproximava. Rumores de uma gangue de ladrões haviam chegado. Eles não queriam apenas suas terras. Eram predadores famintos pelo que ela conquistara com tanto esforço. Desde a traição que a marcou, Clara se tornara forte. Não tinha espaço para fraquezas, e suas mãos calejadas contavam mais histórias do que palavras. Ao seu redor, as vacas mugiam despreocupadas. O coração de Clara, contudo, batia acelerado. O rancho era tudo o que restava, e ela não permitiria que a gangue o destruísse. Saindo do curral, avistou um homem ao longe. Wyatt, um forasteiro com olhos como tempestade. Sua presença despertava tanto desconfiança quanto atração inesperada. Não confie em estranhas, ela lembrou a si mesma. Wyatt caminhava com uma determinação solitária, mas seus passos hesitavam na direção dela. O passado carregava uma sombra. Clara conhecia bem o preço da traição. Não sou um prêmio, sou mais que isso, desafiou Clara, se aproximando. A tensão no ar era palpável, como se toda a região estivesse suspensa. Ele parou surpreso, e algo mais se acendeu em seu olhar. Desejo. O coração dela retumbava no peito. Os olhares se cruzaram. Clara percebeu a inquietação que a proximidade dele trazia. O calor de Wyatt a envolvia. A respiração dele acelerada quase a fez hesitar, mas ela não se permitiu. Só posso contar comigo, pensou. Os dedos dele quase roçaram seus braços. Aquele toque, um raio, percorreu seu corpo, mas o nó na garganta lembrava da fragilidade de sua situação. Wyatt tinha ar de redentor, mas Clara sabia que confiar podia ser sua ruína. Posso ajudar? Disse Wyatt, a voz baixa e firme. E quê? Ser mais um que me trai? Retrucou ela, a defensiva flor da pele. As palavras saíram como um disparo. Ele recuou um passo. A intensidade entre eles, porém, era inegável. Ela não era uma mulher que se deixava levar, mas a conexão se aprofundava a cada segundo. Naquela noite, as estrelas brilhavam intensamente. Clara se preparava para a luta inevitável. Um tiro ecoou à distância. Ela congelou. O pânico a invadiu, mas a determinação tomou conta. O momento que mudaria suas vidas estava ali. Agora ela precisava decidir: confiar em Wyatt ou enfrentar a gangue sozinha. Antes que o destino de Clara MacNeil se cele, preciso te contar algo importante. Se você está gostando dessa história, não esqueça de deixar seu comentário e se inscrever. Vamos junto acompanhar essa jornada. Clara olhou para Wyatt. A respiração acelerada pela adrenalina. A decisão pulsava entre eles. A pergunta ecoava em sua mente. O que ela faria agora? O tiro distante fez o coração de Clara disparar. A poeira se levantava a cada passo, enquanto ela corria de volta para a varanda do rancho. Wyatt já aguardava, olhos fixos na direção do sol. Uma tensão palpável preenchia o ar. Cheirava pólvora e suor. Medo e adrenalina pulsavam forte. Ela hesitou, sentindo o peso de sua escolha como um nó na garganta. Confiar em Wyatt ou enfrentá-lo sozinha. Não podemos continuar fugindo, Wyatt disse, sua voz firme. Vai enfrentá-los ou deixar que nos tirem tudo? Os olhos de Clara encontraram os dele. Por um instante, o mundo silenciou. Não podia se apaixonar agora, mas algo no olhar dele dizia que ela não estava sozinha. O calor de sua presença trouxe um conforto inesperado. O toque acidental de suas mãos provocou um tremor. Ela recuou um pouco, confusa. Você é mais que seu passado, ele murmurou, a intensidade de seu olhar queimando. Com um suspiro profundo, Clara se voltou para as palavras dele. Era um lembrete de quem ela realmente era. Não havia espaço para dúvidas. Prefiro morrer de pé que viver de joelhos, disse ela. A voz sem tremores,
mesmo que por dentro tudo tremesse. Um estrondo anunciou a chegada dos ladrões ao rancho. Suas silhuetas se destacavam contra o céu empoeirado de Dusty Gulch. A pressão em seu peito crescia. Está comigo nessa? Clara perguntou a Wyatt, incapaz de esconder a vulnerabilidade. Ele assentiu, firme e sereno. Até o fim. A escolha estava feita. Eles montaram rapidamente nos cavalos. A proximidade das montarias os obrigava a se sincronizar. A conexão entre eles se aprofundou. Cada movimento tornou-se quase uma dança, enquanto se preparavam para o confronto. A gangue não demorou a mostrar suas intenções. Um dos ladrões lançou uma ameaça. Suas palavras ressoaram no silêncio da tarde. Era um cenário de vida ou morte. Clara trocou um olhar decidido com Wyatt. Juntos, galoparam na direção do perigo. O confronto era inevitável. Era hora de encará-lo de frente. Mas no auge da tensão, enquanto os primeiros tiros ecoavam, uma nova figura surgiu no horizonte. Ao longe, um cavalo veloz se aproximava. A poeira se levantava a cada passada. Quem seria? Amigo ou inimigo? O coração de Clara retumbava no peito enquanto tentava processar a reviravolta. Cada decisão que ela tomava tinha potencial de mudar tudo. Uma coisa era certa, ela não estava mais sozinha. O cavalo se aproximava, o som dos cascos se misturando ao tumulto. Com ele, uma escolha irreversível aguardava. O que eles fariam agora? Clara e Wyatt observavam o cavaleiro se aproximando. A poeira levantava a cada galope firme. A tensão pairava no ar. Um mistério envolvendo aquele estranho. Clara apertou as rédeas, o coração disparado. Uma mistura de medo e curiosidade a dominava. Wyatt estava ao seu lado, mas a ansiedade dela era palpável. Quando o cavaleiro parou, a poeira diminuiu. Ele ergueu a cabeça, revelando um rosto familiar. Era Jake, um antigo aliado que Clara não via há anos. Os olhos dele encontraram os de Clara. Por um momento, o passado que ela tentava esquecer voltou com toda a força. Wyatt, sentindo a mudança no ar, pigarreou. Clara, ele é... Que é? É Jake, ela respondeu, a voz entrecortada. Não esperava vê-lo de novo, ainda mais agora. Jake desmontou, os olhos fixos nos de Clara. A aproximação dos ladrões exigia atenção, mas a presença de Jake agitava o emocional de Clara. Memórias de dias intensos que ela tentava deixar para trás ressurgiam. A tensão entre Clara e Jake era quase palpável. Wyatt não pôde ignorar. Ele se aproximou de Clara, sentindo novamente o misto de proteção e algo mais. Quando suas mãos se tocaram acidentalmente, os olhares se cruzaram, intensos. Por um momento, o mundo pareceu desaparecer. A respiração de Clara ficou ofegante. O coração batia tão forte que era quase ensurdecedor. Sei que não deveria, mas ela sussurrou, as palavras quase engolidas pelo vento. Wyatt tocou seu rosto, hesitante, mas firme, acariciando-a suavemente. O calor daquele momento os envolvia, os corações disparados num ritmo só deles. Estavam mais próximos do que nunca. O mundo estava estático ao redor. Sentindo o gosto de madeira e pólvora no ar, Wyatt enfim falou. Um conflito evidente em seu tom. Vamos ficar juntos nessa. Eu tô contigo, Clara. As palavras teciam lealdade num momento crítico. Clara sentiu, determinada. Mas as lembranças do passado e o retorno de Jake a atormentavam, reacendendo antigas feridas. Os ladrões finalmente se alinharam no horizonte, prontos para o ataque. Era hora de decidir. Lutar ou fugir? Cada escolha parecia ter um peso maior por conta daqueles sentimentos indefinidos. Jake, tá aqui para me ajudar ou... Clara não completou. O medo de traição era ainda mais real agora, com o rosto familiar à sua frente.
Jake hesitou, mas havia uma resolução em seus olhos. Clara, estou aqui pela mesma razão que antes, para lutar ao seu lado, se você me permitir. A noite caía, trazendo incerteza e trevas. O destino dos três parecia entrelaçado, mas a dúvida ainda pairava. Um tiro rompeu o silêncio, trazendo todos de volta à realidade dura e implacável de Dusty Gulch. Então, no último momento, Clara percebeu algo em Jake. Um brilho nos olhos que não estava lá antes. Uma verdade escondida. Algo que poderia mudar tudo. Ela precisava saber. Ele era realmente confiável ou havia vindo para algo mais? A dúvida corroía sua determinação. Seu próximo passo decidiria tudo. A poeira se levantava a cada passo quando Clara fixou o olhar no horizonte, onde sombras davam forma a ameaças iminentes. O tiro distante ainda reverberava em seus ouvidos, evocando o medo que ela lutava para controlar. Ao seu lado, Wyatt estava alerta, a tensão visível em seus ombros. Jake, por outro lado, movia-se furtivamente, um lembrete constante das incertezas no ar. Clara se viu em um dilema. Confiar no antigo aliado ou se preparar para uma traição devastadora. Podemos cuidar disso juntos, Wyatt murmurou, sua voz baixa apenas para ela. Seus olhos permaneciam atentos ao perigo. A declaração parecia aquecer o ar frio entre eles, mas também ressaltava a fragilidade do momento. Clara sentiu a vulnerabilidade crescer em seu peito, misturada aos ecos do passado que Jake arrastava consigo. De repente, das sombras emergiram figuras armadas. A gangue de ladrões mostrava suas intenções de forma inconfundível. É agora ou nunca, pensou Clara, o coração batendo forte no peito. Com um aceno para Wyatt, ela se preparou para o confronto. Era uma dança antiga de preparação e tensão, mas agora mais crítica, mais pessoal. Wyatt agiu primeiro, puxando Clara para a cobertura quando o primeiro disparo soou. O ar cheava a pólvora e terra. Na troca de tiros que se seguiu, cada decisão era questão de vida ou morte. Clara disparou de volta. Sua mente era uma tempestade de dúvidas sobre em quem realmente podia confiar. No meio do caos, Jake se aproximou, uma expressão de urgência em seu rosto. Clara, temos que ir, agora, ele gritou. Os olhos ardiam com algo entre desespero e sinceridade. Mas era difícil saber se isso era verdade ou uma artimanha bem elaborada. Antes que ela pudesse responder, Wyatt tomou a dianteira. Prefiro morrer de pé que viver de joelhos, ele declarou, a voz sólida e implacável. Deixava clara sua posição ao lado dela, pela vida que um dia sonhavam em construir. O aperto silencioso dos dedos deles, escondido, mas real, deixou Clara ainda mais dividida entre a urgência e o desejo. Com a troca de tiros ainda ecoando, Jake revelou que jamais poderia ter sido esperado. Nós fomos mandados para proteger você, Clara. Não era só sobre o rancho. Havia ordens de antes, ele confessou. A revelação caiu como uma bomba em meio ao caos. Era mais do que Clara poderia assimilar. Tudo em que acreditava sendo questionado. A ação seguiu intensa, com fugitivos e destemidos. Até que o inesperado aconteceu. Wyatt foi atingido. Um grito de horror escapou de Clara, enquanto ele caía ao chão. O mundo congelou. Em meio às lágrimas e raiva, a determinação de Clara foi renovada, mais forte do que nunca. Precisava decidir, agir, antes que tudo fosse perdido. Mas agora o perigo não era apenas físico. Eram segredos, incertezas que poderiam destruir mais que balas. Quando a poeira baixou e o silêncio temporário tomou conta do cenário, as consequências da revelação de Jake ainda vibravam no ar. Um dilema ainda maior pairava sobre Clara. Deveria acreditar naquela confissão ou encará-la como uma traição final? E agora que Wyatt estava ferido, o perigo parecia ainda mais próximo. O próximo movimento poderia custar tudo que lhe era caro.
A poeira começava a assentar, revelando um cenário de incertezas e tensão. Clara estava ajoelhada ao lado de Wyatt, cuja respiração era pesada e dolorosa. O ar cheirava pólvora e sangue. Seu coração retumbava no peito com adrenalina e o medo de perder mais do que poderia suportar. Jake, à distância, observava em silêncio, esperando uma reação dela após sua revelação chocante. Clara acariciou o rosto de Wyatt. Por favor, fica comigo. Não posso fazer isso sem você. Ele tentou sorrir, mas a dor fazia seus olhos brilharem. Não vou a lugar nenhum, te prometo, sussurrou ele com dificuldade. O som de cavalo se aproximando interrompeu o momento. Lembrou Clara que não havia tempo a perder. Eles precisavam de um plano, e rápido. A gangue não demoraria a voltar. Jake avançou, a incerteza pintando sua expressão. Clara, temos pouquíssimo tempo. Acredita em mim agora? Tô aqui para ajudar você. Clara olhou para ele. O conflito interno era visível em seus olhos. Confiar na palavra de Jake poderia ser um erro fatal, mas ela não tinha muitas opções. Com um suspiro profundo, ela aceitou seu auxílio, sabendo que mais tarde precisaria lidar com as implicações. Preparar-se para a batalha final era inevitável. Clara e Jake começaram a carregar as armas. Cada gesto ecoava um ritual pesado, a sensação de não há volta. Wyatt, apesar da dor, ergueu-se com esforço, determinado a fazer sua parte. Prefiro morrer de pé que viver de joelhos, disse com firmeza, a voz ecoando um desafio ao medo. Enquanto o trio se preparava, Clara se aproximou de Wyatt mais uma vez. A urgência do momento tornava suas palavras intensamente verdadeiras. Eu sempre soube que podia contar contigo. Não quero te perder. Não agora. Não assim. Ele segurou a mão dela. Seus olhos falavam mais do que qualquer palavra. Você nunca vai me perder, Clara. Eu tô aqui. Sempre estive. O som do trotar de cavalo se intensificou. A gangue estava voltando. Clara soube que o confronto estava prestes a começar. Ela se virou para Jake, esperando que sua escolha em confiar nele não fosse mais uma destruição. Então, uma última reviravolta se revelou. Um dos homens de Jake, aparentemente aliado, puxou sua arma, mirando para Clara, traindo o frágil pacto. Antes que qualquer um pudesse reagir, o som de um tiro revelou sua intenção mortal. O confronto decisivo havia começado. O primeiro tiro foi disparado, cortando o ar e selando o destino de todos ali. A tensão atingiu seu auge. Com o inimigo já à porta, somente Clara poderia manter as esperanças acesas. Agora, tudo estava pendente de um fio. O que aconteceria a seguir definiria o destino de Dusty Gulch e o futuro que eles tanto temiam e desejavam enfrentar juntos. O tiro cruzou o ar como uma flecha letal. Clara se jogou ao chão. A poeira se levantava a cada movimento brusco. Seu coração batia forte. A adrenalina pulsava em suas veias. Wyatt, mesmo ferido, instintivamente a protegeu. Puxou-a para trás de uma rocha, usando o último pedaço de força para levantar sua arma. Jake, percebendo a traição dos seus próprios homens, virou-se rapidamente contra eles. A raiva queimava em seus olhos. Vocês acham que podem escapar sem consequências? Ele gritou, disparando sua arma em retaliação. A batalha se intensificou. Wyatt, entre um esforço e outro, conseguiu alvejar o homem que havia atirado em Clara. Apesar do ferimento, ele mostrou coragem e determinação. Cada respiração era uma dor aguda, mas a vontade de proteger Clara superava tudo. Clara atirou, focada e precisa, derrubando outro membro da gangue que ousou se aproximar. Os minutos passaram como uma eternidade. Gritos, o cheiro metálico de pólvora e o som de tiros ensurdecedores preenchiam o ambiente. Clara e Wyatt, lado a lado, moviam-se como um só. Cada gesto mostrava a confiança e o amor que os mantinha unidos. Jake,
Ao final, percebeu que sua ambição cega o deixou sem aliados. Era um homem no deserto. O preço pago pela ganância agora é evidente. Ao clarear das primeiras luzes da manhã, com o combate terminado, restava apenas o eco distante de tiros. O silêncio envolveu a paisagem de Dusty Gulch. Clara e Wyatt, exaustos mas vivos, se encararam. O suor misturava-se com a terra em seus rostos, testemunhas silenciosas de uma luta vencida a alto custo. Clara aproximou-se de Wyatt, olhando cada detalhe de seu rosto. Quase te perdi, ela murmurou, com tristeza na voz. Wyatt, apesar da dor física, abriu um meio sorriso e a puxou para perto. Jamais deixarei isso acontecer, ele murmurou, a voz suave e sincera. Como se o tempo parasse, eles se abraçaram. Aquele abraço rapidamente se transformou em um beijo que selava não só o amor, mas a promessa de um futuro incerto juntos. Mudados pela luta, eles encararam um novo dia. Clara, antes atormentada pelo passado, agora sabia que ele não a definia. Não sou de ninguém, sou desta terra, ela afirmou, olhando para o horizonte com coragem renovada. Wyatt, um homem endurecido, encontrou uma nova razão para lutar. Hoje não sou o que era ontem, ele refletiu, sentindo-se renascido. A vitória deles trouxe um impacto tremendo para a comunidade. Dusty Gulch estava livre da ameaça, embora a lembrança do ocorrido permanecesse. Mas havia esperança. A luta pela paz continuaria. A vida seguiria. O povo, inspirado pela coragem de Clara e Wyatt, encontraria sua própria força. Enquanto o sol se punha, iluminando a paisagem com uma luz dourada, Clara e Wyatt se prepararam para o que viria a seguir. O que fizeram ficará marcado na história. Um lembrete de que alguns amores valem qualquer batalha. Queremos saber, em que cidade do Velho Oeste você gostaria de viver? Se fosse um personagem, que decisão teria tomado? Conhece histórias semelhantes na sua região? Compartilhe conosco. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Compartilhe instantaneamente para que mais pessoas conheçam este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio.